Olá, eu sou a professora Simone, agora com a segunda parte da prova da Polícia Rodoviária Federal de inglês, a parte onde nós vamos solucionar as questões. Eu começo chamando a atenção para um uso aqui interessante da preposição above. Above quer dizer acima. Nós temos aqui about ideas stated in the text above and the words used in it. Judge the following items. Então, sobre as ideias apresentadas no texto acima e as palavras nele usadas, julgue os seguintes itens. Então, o candidato deve julgar se é certo ou errado. Mas observe aqui, se você for acima, o que você tem? Você tem as instruções da prova, o que o candidato deve fazer. Você não tem o texto. Então, isso é um errinho que é causado provavelmente porque a banca não tem acesso ao layout final da prova ou não revisou o layout final da prova, que mostra que o texto não está apresentado acima, e sim ao lado, beside, seria stated in the text beside. Então, só uma curiosidade do uso de above, que aqui no caso está inadequado. Vamos às questões da prova, são 8 no total. A primeira, eu já digo a você que foi anulada, provavelmente pelo fato de que a informação não está disponível no texto. Então, não há como dizer que extremely cold temperatures in Texas created problems for the distribution of energy in the state. As temperaturas extremamente altas no Texas criaram problemas para a distribuição de energia no estado. Não é sobre isso o texto. O texto diz, na verdade, que as temperaturas baixíssimas fizeram com que as usinas parassem de funcionar. Então, não é uma questão de distribuição, é uma questão de funcionamento. No caso, essa questão deve ter sido anulada porque justamente não há como dizer se isso aqui é correto ou se é errado. Então, optou-se pela anulação. Já no segundo item, nós temos aqui in the last paragraph of the text that refers to the decision by Texas to isolate its energy grid from the rest of the country. É só uma questão de verificar se o that refere-se a essa decisão do Texas de isolar a sua grade de energia. É uma daquelas questões que você não precisa ler, mas como nós fizemos a leitura anteriormente, vamos voltar aqui ao texto e a gente vai encontrar com facilidade. Aqui no último parágrafo, então, é só ir para lá e ver. Aqui. The energy crisis in Texas raises also questions about the nature of the state's deregulated and decentralized electric grid. Unlike other states, Texas has made a conscious decision to isolate its grid from the rest of the country. Então, diferentemente de outros estados, o Texas fez a decisão consciente de isolar sua grade do resto do país. That means that when things are running smoothly, Texas can't export excess power to neighboring states. That, isso significa que... Isso o quê? O que significa? Significa, o sujeito disso aqui, que substitui Texas, é o fato de que Texas tomou a sua decisão consciente de isolar sua grade do resto do país. Então, é essa decisão que substitui o that no último parágrafo. Então, voltando lá para o item 2, that refere-se à decisão do Texas de isolar sua grade de energia. Correta, número 2. Número 3, despite the cold temperatures, energy production in Texas continued unimpeded. Apesar das temperaturas frias, a produção de energia no Texas continuou desimpedida. É justamente sobre isso que o texto fala, que as baixas temperaturas fizeram com que a produção de energia caísse, ou às vezes até parasse. Então, essa afirmação é errada, porque a produção de energia não continuou desimpedida. Então, temos aqui uma afirmativa errada. Número 4. Changes in energy production in Texas are having an impact across the United States. As mudanças na produção de energia no Texas estão tendo um impacto por todos os Estados Unidos. Isso a gente vê aqui que essas mudanças causadas pelas temperaturas baixíssimas
estão afetando todos os Estados Unidos. Isso a gente vê nesse parágrafo aqui pequenininho, de 2 linhas. Os efeitos oscilantes estão sendo sentidos ao redor da nação, enquanto a indústria abundante de óleo e gás do Texas, como se diz, tropeça. Vamos lá, então. Então, a questão é se está sendo sentido ao redor da nação, ao redor do país. Sim, esses efeitos estão sendo sentidos ao redor do país. Então, a questão aqui da 4 estão tendo um impacto por todos os Estados Unidos, está então correta. Vamos então para número 5. There are other states like Florida that produce energy on a level similar to that of Texas. Existem outros estados, como a Flórida, que produzem energia num nível similar àquele do Texas. Então, aqui está dizendo que a Flórida produz tanta energia quanto o Texas. Vamos ver se é isso que é dito lá no texto. A gente fala da Flórida aqui. É surpreendente que essas quedas de energia estão acontecendo num estado com recursos de energia abundantes. Texas produz mais eletricidade do que qualquer outro estado americano, gerando quase 2 vezes o que a Flórida produz, que é o próximo, mais perto, de acordo com as estatísticas federais. Então, é uma afirmativa errada dizer que a Flórida produz a mesma quantidade de energia do Texas, porque o Texas, produz quase 2 vezes o que a Flórida produz. Portanto, aquele enunciado é falso, que existem outros estados, como a Flórida, que produzem energia no nível similar. Enunciado errado. Número 6, there are places in the world where wind power works well in freezing temperatures. Existem lugares no mundo onde a energia eólica trabalha bem em temperaturas congelantes. Vamos ver se isso é verdade, então. Acessando aqui a parte que diz que, acho que é do Iowa e da Dinamarca. Even though other places with cold weather, é aqui. Mesmo que outros lugares com temperaturas mais frias, como Iowa e Dinamarca, confiem no vento para porções ainda maiores de energia, os especialistas dizem que as turbinas no Texas não foram transformadas para o inverno, para esse congelamento inesperado. Então, outros lugares com temperatura até mais frias, como Iowa e Dinamarca, confiam no vento a produção ainda maior de energia. Vamos voltar lá então ao enunciado. Vamos ver, é o 6. Existem lugares no mundo onde a energia eólica trabalha bem em temperaturas congelantes. Isso é correto dizer. Nós temos então o exemplo de Iowa e da Dinamarca. Vamos para o número 7. In natural gas and coal-fired power plants need water to stay online, yet those water facilities froze in the cold temperatures and others lost access to the electricity they require to operate. It is possible to substitute yet for even so without changing the meaning of the sentence. Essa também é aquela questão que você não precisaria voltar ao texto e ler para resolver. Basta você saber o significado de yet e even so. A gente sabe de antemão que even so funciona como mesmo assim, assim como yet. Então, ele é um sinônimo potencial de yet, e ele pode ser colocado aqui sem mudança no significado da frase. As usinas de energia movidas por carvão e gás precisam de água para continuarem operantes. Mesmo assim, essas usinas de água congelaram nas temperaturas frias e outras perderam acesso à eletricidade. Nós temos aqui, mesmo assim, sendo colocado aqui exatamente no lugar de yet,
sem a perda do significado da frase. O item 7, então, é correto. Terminando a prova, nós temos aqui o item 8. The text points to the lack of wind as the primary cause for a dip in the production of wind energy during the period described. O texto aponta para a falta de vento como a causa primária para uma queda na produção de energia eólica durante o período descrito. Não, o texto aponta todo o tempo para as baixas temperaturas, o tempo congelante no Texas, que não está preparado para essa estrutura para funcionar com as suas usinas. E a questão do vento é apontada, já foi descartada aqui, quando ele fala de pista falsa. O texto aqui fala de uma pista falsa. Ainda assim, alguns especialistas dizem que a crítica da energia eólica já parece exaurida já. Em termos do jogo da culpa, o foco no vento é uma pista falsa. Então, aqui já descarta a possibilidade da questão número 8, do item 8, ser correta. Então, o texto não aponta para o vento como causa primária, e sim as baixas temperaturas. É isso, eu vi com você muitas palavras novas aqui, espero que você esteja anotando no seu glossário, no seu caderno de anotações, para que você não perca essas palavras novas que serão suas armas na hora da solução da prova e obtenção da sua aprovação, ok? Vejo você na próxima, siga as minhas dicas. Bye, bye!